transmitido, né? Agora estamos fazendo, graças a Deus, e o empenho de algumas irmãs e irmãos, está sendo transmitido com mais qualidade de áudio e de vídeo. E uma irmã lá em São Pedro da Aldeia decidiu que vai fazer parte da comunhão dos irmãos lá em Búzios, na casa do irmão Valério e da irmã Diana. Olha como é que a EBD jogou gente lá para a reunião dos amados. Então há a possibilidade de mais gente se unir naquela obra. Estava conversando aqui com a Aldiana antes do trabalho. Só tem um problema, tem que orar para Deus mandar mais obreiros, pastores, né? Porque a pretensão é grande, irmãos. E se surgir uma igreja filha lá em Búzios, abrir uma igreja filha lá em Búzios, então vamos orar, Deus está movendo as coisas. Falar do reino é tudo que temos de mais importante para fazer nesse tempo. E a glória do Senhor vai ser vista. Conversava também com uma irmã mais cedo, falando que há 20 anos atrás, 25, era tão difícil falar do reino, irmãos. As pessoas não queriam nem ouvir. Era logo reputado como algo errado. E hoje Deus tem aberto portas. E tem aberto portas também pelo Brasil. Ainda não temos a data, mas vem aí um seminário profético do reino em Mato Grosso. Amém? Já está se alinhavando ali na comunidade do reino. Então Deus está abrindo portas para nós pregarmos o evangelho do reino. O pastor Souza já me disse que tem um trabalho, onde que é? Solânia, é na Paraíba mesmo. Uma cidade da Paraíba chamada Solânia, tem irmãos do canal que já entraram em contato com o pastor Souza, e é provável que se abra um trabalho lá de seminário profético do reino. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? É a coisa mais importante, irmãos. E para alegrar mais um pouquinho seu coração, pastor Igor tinha dito para mim, até falei na semana passada, que ele estaria em viagem. Mas ele já terá retornado, ele já se prontificou a fazer a parte dele aqui no seminário. Então ainda teremos aqui a participação do pastor Igor Guerreiro no próximo seminário profético aqui, irmãos. Vamos trabalhar com vontade, com desejo no coração de ganhar muitas vidas para a visão, e a gente vai encher esse local, em nome de Jesus. Eu não consigo ser menos otimista que isso, irmãos. Porque eu tenho visto o que Deus tem feito conosco pelo Brasil afora. Então sou altamente, extremamente motivado e otimista de que vamos alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos, vamos para a palavra dessa noite. Daqui a pouco estaremos distribuindo os elementos da Santa Ceia do Senhor, que é profética. E eu quero entregar uma palavra muito interessante que Deus gerou no meu coração. Todos conhecemos, né, o Evangelho. E sabemos que Jesus foi crucificado com quantos homens do lado, irmãos? 2. Um de um lado, outro do outro. Então eram 3 cruzes de condenação de morte. E é muito interessante porque a Bíblia vai registrar as falas desses homens. A tua Bíblia, a minha Bíblia, o Evangelho, os Evangelhos, registram até as palavras que foram trocadas no momento de maior agonia naquela cruz, entre Jesus e os 2 ladrões. Vamos falar de um desses ladrões, o ladrão arrependido, que antigamente eu dizia que era o ladrão da direita. Aí depois me corrigiram, pastor, não diz qual é o lado que ele estava. E se o ladrão arrependido estava na esquerda? Mas como nesse país tem esse negócio de direita e esquerda é sempre ruim, não é? A gente tende a dizer que o bom está do lado direito. Mas na sua Bíblia não diz se o ladrão arrependido estava do lado direito. Apenas estava do lado de Jesus. Qual lado não diz. Amém? Mas, amados, antes de lermos o texto aí, o contexto de abertura, vocês também já leram essa passagem, sabem que para ele ingressar na salvação e no paraíso, ele fez uma declaração de fé no Senhor Jesus. E para mim, pastor Damásio, a declaração do ladrão ali arrependido
é uma das mais cheias de revelação do Novo Testamento. Quantos podem dizer amém? A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana na beira do poço foi uma conversa altamente profunda e reveladora. Não foi uma conversa rasa. A conversa de Jesus com esse homem arrependido é uma conversa profunda e reveladora, porque esse ladrão vai declarar fé no Rei Jesus, sem ter motivo nenhum naquele momento para crer nisso. Do ponto de vista humano, Jesus era só mais um condenado, como ele. Consegue entender o que o pastor está falando? Eram 3 condenados à morte. Eram 3 pessoas sangrando. Eram 3 em agonia. Do ponto de vista humano, Jesus não tinha nenhuma diferença dos 2 ladrões. Ponto de vista humano, não falei moral, não falei de justiça, falei do ponto de vista humano. 3 homens agonizando numa cruz de morte. E a palavra vai dizer profeticamente, não é, em Isaías, olhando para ele, para o Messias, não vimos beleza nem formosura, nada que atraísse. Imagine então, na hora da crucificação, quando Jesus está muito machucado, depois de uma quarentena de chicotada nas costas, depois de se colocarem uma coroa de espinho na sua fronte, darem pauladas na cabeça de Jesus, ele estava deformado, sua fronte devia estar inchada, seu rosto cheio de sangue. Não era um homem que inspirasse qualquer admiração. No momento da cruz, não. No momento da cruz, Jesus é desfigurado. É um homem de dor, de agonia, tão cheio de sangue, tão estrupiado ali naquela cruz, como os outros 2 do seu lado. Talvez até mais. Então, como é que esse ladrão arrependido vai declarar aquelas palavras que nós vamos ler depois? Reconhecendo Jesus como rei. O que ele viu no crucificado no centro, para que ele pudesse dizer isso? Nunca teve curiosidade de pensar nisso, irmãos? Nunca ficou intrigado? Como é que esse homem enxergou o rei na figura de Jesus, moribundo na cruz? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque o ladrão na cruz sabia que Jesus era o rei. Abre lá em Mateus 27, abriram? Já tinha dado o capítulo? Mateus 27, verso 38, até o verso 43, para nos situar na visão daquela cena. Os evangelhos narram as horas de Jesus na cruz. Não narram tudo que Jesus vivenciou, mas tem narrativa de diálogo na cruz. Mateus 27, 38. Estão com os olhos no texto? Amém? E foram crucificados com ele, Jesus, 2 ladrões. Então não há dúvida que os evangelhos perpetuaram, nesses últimos 2000 anos, que aqueles homens eram malfeitores, eram ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Tanto um como o outro ladrões. Verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, blasfemavam de Jesus, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias, o rei edifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Essa era a blasfêmia, essa era o escárnio. Pessoas debochavam de Jesus na cruz, porque antes se dizia um com Deus, se dizia ser o Filho de Deus, e agora é nada mais, nada menos que um homem ferido, um homem debaixo daquela opressão da cruz. Não tinha nada nele que mostrasse Deus. Amém? Quantos estão aqui comigo?
Estava ouvindo de tarde uma canção até que cantamos aqui algumas vezes. E na canção diz assim: Eli, Eli, labá sabactani, né? Que é traduzido do aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Na canção é dito até que ele não reclamou, mas esse clamor de Jesus é uma reclamação. Ele está falando com o Pai: por que o Senhor me desamparou? Por quê? O momento de Jesus na cruz é o momento mais indigno que o Senhor viveu. No livro de Hebreus diz que ele suportou a ignomínia. Ignomínia é vergonha, vexame, por causa da glória que lhe estava proposta. Então ninguém romantize a cruz. A crucificação, a morte cruenta, sangrenta de Jesus foi terrível. Não tem nada de bonito na crucificação. Quero que você enxergue com os olhos realistas, para entender que Deus fez algo no coração desse ladrão, que não é apenas um olhar natural, porque olhando para Jesus, ninguém diria que ele é o Filho de Deus. Não naquela circunstância. Debochavam dele: desce da cruz. Verso 41, igreja. E diz assim: de igual modo, o que diz aí a palavra? Os principais sacerdotes, os líderes religiosos, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Zombando de Jesus. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Desafiando Jesus. Verso 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Jesus não só está sofrendo no seu corpo dores atrozes, como todos os condenados à cruz, como ele está recebendo ali palavras que também doem na alma: rejeição, deboche, blasfêmia. É o momento mais tenebroso na vida do Filho de Deus. Agora quero que você veja um detalhe. Nós estamos falando hoje, não é, da crucificação de Jesus, mas olhando para o lado, não sei se o direito ou o esquerdo, onde um dos ladrões vai se converter. Amém? E a nossa análise é em cima desse ladrão convertido. Então olha para o verso agora, 44. A palavra do Senhor diz assim, quem quiser ler com o pastor: e os mesmos, o quê? Impropérios, as mesmos deboches, as mesmas palavras de maldição, de escárnio, os mesmos impropérios, lhe diziam também quem, irmãos? Os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Então olha aqui para o pastor aqui na frente para você entender. Jesus está no centro aqui, na cruz central. O ladrão da direita de Jesus também escarneceu de Jesus. O ladrão da esquerda de Jesus também escarneceu de Jesus. Ou seja, num dado momento da crucificação, todos escarneceram de Jesus, inclusive os dois crucificados. Amém? Chegou junto comigo aqui? Então como é que nós vamos ver a conversão desse homem lá na frente? Pouco tempo depois ele vai declarar que Jesus é o rei. Como é que ele, de blasfemador, também virou um crente e se salvou e ganhou o passo para o paraíso? Então, para entender essa mudança de comportamento do ladrão, o pastor foi induzido pelo Espírito a procurar textos que mostrem a possibilidade, presta atenção, não existe um texto claro que diga, mas existem textos circunstanciais que podem sugerir que esse ladrão que depois se converte já conhecia Jesus. Já tinha ouvido uma pregação de Jesus.
para a gente investigar essa possibilidade, abre, por favor, aí Mateus 9. Mateus 9, verso 9. É possível que o ladrão arrependido já tivera contato com Jesus, já tivesse sido ouvinte de alguma palestra de Jesus, pregação? É possível. E aí tem a nossa prova circunstancial, não é cabal, mas é circunstancial. Vamos lá, vamos examinar Mateus 9, 9 até o verso 13. E quem quiser, leia com o pastor. Eu creio que ele já tinha conhecimento de quem era Jesus. Mesmo que no momento da sua agonia ele tenha também blasfemado. A palavra do Senhor diz assim, quem quiser acompanha, vamos lá. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado quem? Mateus. Mateus será um dos seus apóstolos, discípulo, e depois se tornará um dos 12 apóstolos. E o que Mateus fazia, irmãos? Sentado na coletoria. Deixa eu dizer para você o que era Mateus. Ele era coletor de impostos para Roma. Lembre-se que o contexto é que Jerusalém e Israel está dominado sob o jugo de Roma, um império opressor. Então deixa eu dar um contexto para você. Os coletores de impostos, os publicanos, eram considerados traidores da pátria. Porque eles estavam ali para tirar o dinheiro do povo para dar para Roma. Só que eles também roubavam do dinheiro que era colhido. Então, coletores de impostos, publicanos, era sinônimo de corruptos. E os próprios judeus não gostavam desses coletores de impostos. Mateus é um deles. Outro coletor de impostos famoso que entrou aí para a Bíblia, Zaqueu. Você não conhece a canção? Como Zaqueu. É o baixinho. Não tem um baixinho que sobe numa árvore para ver Jesus? O que ele era? Coletor de impostos. E o que ele confessa depois que se converte? Que ele roubava. Ele cobrava além. Se tinha que pagar tanto, ele botava a propina dele junto. Acrescentava mais a parte dele. Os coletores de impostos, que eram judeus, para os outros judeus eram traidores do próprio povo. Porque trabalhavam para o povo opressor. E ainda por cima roubavam o pobre. Zaqueu também se arrepende e de corrupto resolve devolver com indenização quem ele roubou. Entenderam quem é Mateus? Mateus faz parte desse grupo. E vai se tornar um dos grandes apóstolos e vai ter um evangelho dele na sua Bíblia. Mas nessa hora Jesus está abordando Mateus. Partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguia. Está aí a convocação de Jesus para que Mateus se torne discípulo, posteriormente apóstolo, posteriormente um dos pilares da igreja. De coletor corrupto a um dos pilares da igreja cristã. Amém, povo? Chegamos junto aí comigo? Verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, Jesus então estava no seu lugar habitual, à mesa. O que diz o texto aí, irmãos? Muitos publicanos e o quê? Pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Perceba a cena. Jesus já estava à mesa com seus discípulos. Então os discípulos eram gente escolhida por Cristo. Contudo, como a porta estava aberta, começou a entrar gente da rua. Pessoas que não eram discípulos. A palavra classifica como publicanos e pecadores. Então pensa agora nas pessoas menos qualificadas lá de Jerusalém.
Pensa nas pessoas que ninguém dava nada, nos párias. Pensa talvez nos ladrões. Pensa talvez, que mais? Nos corruptos da época. De repente, esses não convidados se achegam onde Jesus está e tomam lugar junto ali com os discípulos e com Jesus. E Jesus não os expulsa. Quantos estão enxergando a cena? Perceba, eu preciso contextualizar isso para você entender. Às vezes a gente pensa, né, que só andava com Jesus os eleitos, os justos, os santos, os fiéis. Na verdade, Jesus se aproximava de todo mundo, incluindo os párias, incluindo os piores pecadores. Também andavam junto com Jesus, também se sentavam para ouvir Jesus, também comiam com Jesus. Precisamos enxergar um Jesus muito mais aberto do que restrito. Amém? Olha aí para o texto novamente. Vou ler novamente o verso 10 para você visualizar. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, não foi pouca gente não que entrou na festa aí não, irmão. Muitos publicanos e pecadores, chegou uma turma de gente malfamada, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, gente que não prestava. Olha bem para esse contexto. Verso 11. Ora, vendo isto, o que aconteceu, irmãos? Os fariseus perguntaram aos discípulos. Então tinha fariseu, que na ocasião se achava os mais santos dos judeus. Quando ele vira aquela turma de gente da rua entrando na casa, gente desqualificada, talvez gente marginal, também bandido, entrando na casa, eles estranharam. Aí vão falar com os discípulos de Jesus. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Amém? Conseguiu enxergar que Jesus não era restrito? Que Jesus não era seletivo? Que Jesus deixava todos se aproximarem dele? Gente que não prestava também? Isso é muito importante para a nossa consciência de evangelização. Às vezes queremos evangelizar pessoas que ao nosso critério merecem a salvação. Merecem o convite de Jesus. E às vezes não conseguimos envolver pessoas porque sabemos que são bêbados, porque sabemos que são pessoas trambiqueiras, corruptas, porque sabemos que são feiticeiros, feiticeiras, homossexuais. E acabamos fazendo um evangelismo seletivo. Mas é muito bom você enxergar aqui que Jesus não fazia isso. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Todo mundo. Gente ruim, pecadores. E aí pecador não é pecador comum, não, é pecador brabo. Publicano e pecador era quase um palavrão, um jargão. Vamos falar desses malandros, vamos falar desses corruptos, desses sem vergonha, essa casta. E Jesus é interrogado então pelos mais santos, por que você come junto com essa galera, com esse povo ruim? E aí o texto vai dizer, mas Jesus ouviu o que os fariseus disseram, disse, vamos lá, ler comigo em voz alta esse texto aí. Os sãos, os saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Olha como é que Jesus vê de maneira totalmente diferente. Jesus não vê marginais. Jesus não vê pecadores contumazes, né? Pessoas que estão enlameadas de pecado. Jesus vê pessoas doentes. E Ele é o médico. Como é que eu vou me negar a ajudar essas pessoas? Precisamos ter essa mesma mentalidade. Como arautos do reino, arautos do Senhor Jesus, pregadores do Evangelho, se nós formos segregar os párias, nós estamos cometendo um erro, porque Jesus
via-os como doentes, e nós também devemos vê-los como doentes. É bêbado, é porque é oprimido. É drogado, é doente na alma. Tem vícios, é doente na alma. É assim que devemos ver os pecadores. Amém, povo santo? Deu para ampliar mais a nossa percepção? Então vamos lá. E aí Jesus diz, vou ler novamente. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, deixa que os doentes da alma se aproximem de mim. E aí conclui o verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, igreja? Jesus é claro e objetivo. Todo pecador tem direito a me achar, a se chegar a mim e ter a chance de ser curado. Todo pecador, sem segregar nenhum. Quantos aprendem um pouquinho mais a abrir o coração? Aqui prova, nesse texto, que gente desqualificada aos olhos dos outros estava perto de Jesus. E Jesus os manteve ali. Amém? Vamos lá, vamos criar um conceito. Lucas capítulo 7, verso 34. Lucas 7, 34. Tanto era comum para Jesus fazer assim, receber pessoas indignas junto dele, que em outras passagens vai mostrar isso. Lucas 7,34. O que está escrito? Só esse versículo. Vamos ler aí, irmãos. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e um bebedor de vinho. Era assim que era a fama de Jesus diante de seus inimigos. Jesus era comedor e bebedor. E que mais? Amigo de publicanos e pecadores. Diga assim: de corruptos e perdidos. A fama de Jesus diante dos seus detratores. Jesus é um beberrão, um comilão e amigo dos piores. Entendeu? Se Jesus era amigo dos piores, será que devemos nos espantar que esse ladrão conhecesse Jesus? Sendo ele ladrão, né, um mau caráter. Vamos ver mais texto. Lucas 7, você estava. Migra agora para Lucas 15, verso 1. Lucas 15, 1. Conseguiram achar Lucas 15, 1? Olha o que diz a palavra, vai endossar o que eu estou falando. Aproximando-se de Jesus. Quem que se aproximou? Mais uma vez. Todos os publicanos e pecadores, para o quê, irmãos? O ouvir. No primeiro texto, eles chegaram na hora que Jesus estava comendo. E tiveram ali contato com Jesus. Mas esse texto que acabamos de ler, diz que foram lá para fazer o quê? Ouvir. Então, Jesus pregou para eles também. Amém, povo santo? Para quem Jesus pregou? Publicanos e pecadores. Para os párias da sociedade daquela época. Estão conseguindo entender que há uma grande probabilidade de que o mau caráter, malfeitor, o ladrão, e por isso condenado à morte, também tenha tido a oportunidade de ouvir Jesus, porque Jesus pregava para essa turma. Porque Jesus abrangia também os párias. Foram lá para ouvir Jesus. Abre aí mais um texto. Mateus 21, 31. Mateus 21, 31. É outra colocação do Evangelho que sempre
me intriga e mexe comigo, essa frase de Jesus. Tem um contexto maior que eu não vou ler, eu quero só a frase final. Mas queria que vocês atentassem, vamos lá? Já leram aí? Mateus 21, 31. Chegamos lá? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Isso no contexto anterior. Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus. Leia agora em voz alta, por favor, igreja. Em verdade vos digo que o quê? De novo, olha essa turma aí. Publicanos, corruptos. Publicanos e quê? Agora entra a classe das prostitutas. Meretrizes são mulheres que vendem um corpo por dinheiro. Dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Olha o que Jesus está dizendo aí. A classe dos corruptos, como Zaqueu. A classe das meretrizes, das prostitutas. Mulheres que eram tomadas por indignas, impuras. O que diz aí, irmãos? Vos precedem aonde? No reino de Deus. Sempre quando leio essa passagem, o meu coração tenta imaginar como é maravilhosa a pregação do Evangelho, como é maravilhoso o chamado do Senhor, porque até pessoas que até nós mesmos diríamos que são indignas, foram alcançadas pela graça e vão entrar no reino de Deus, não importando o seu passado de pecado. Mais uma vez, Jesus fala para marginais. Marginais, aqueles que estão à margem da sociedade, né? Os indignos. E afirma, provavelmente, publicanos convertidos como Zaqueus. Meretrizes convertidas. Não é que na prática do pecado que eles vão entrar. Mas há pessoas que ninguém daria nada por elas e elas entrarão no reino do Senhor. Amém, povo santo? Isso nos ensina muita coisa sobre os nossos próprios preconceitos, até para evangelizar. Mas o que eu queria enfatizar é que nessas passagens destacadas, Jesus está fazendo referência a uma classe de pessoas indignas, marginais, pessoas ruins, pecadores, corruptos, meretrizes. Quantos entenderam? E volta e meia essa turma se misturava aos discípulos de Jesus, sentava no meio deles e ouvia a pregação. Por isso, queridos, como eu disse, não tem um texto objetivo, porque não se trata da história do ladrão arrependido. Não se diz de onde ele veio. Muitos textos, quando querem destacar um personagem, dizem de onde ele veio. Por exemplo, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz é de Cirene. Cirene é um lugar na África. Então, referendou quem ele é e de onde ele veio. Um personagem coadjuvante, que só aparece naquele momento. Mas em relação ao ladrão arrependido, não é dito nada. Ele não tem nome declarado na palavra, ele não tem origem de onde ele veio, é um anônimo. Tudo que se diz dele é que ele é ladrão. E em princípio, tudo que se diz dele é que ele era blasfemo, como o outro ladrão. Que blasfemava e toda blasfêmia vai para Deus. Ok? Mas a palavra me diz que Jesus tinha o hábito de deixar os piores seres humanos ouvirem também a palavra. Amém? Por isso, por uma prova não cabal, mas circunstancial, é possível que esse ladrão tenha ouvido Jesus pelo menos alguma vez, irmão? É possível? O que vocês acham? Eu creio que é possível. Porque ele vai fazer uma declaração que prova que ele, pelo menos, sabia o caráter de Jesus. É nessas entrelinhas que nós entendemos o pensamento dele. Amém? Então abre lá, por favor, vamos voltar para a cena da crucificação.
Lucas 23, 39. Nós começamos em Mateus, mas vamos para Lucas. Os evangelhos, cada um deles tem um detalhe da crucificação. Nem todos os detalhes estão só no evangelho. Lucas 23, 39 até o verso 43. Já vou já encerrar a palestra, a palavra. Quantos conseguiram acompanhar o pastor até aqui? O que entendemos então, irmãos? Por enquanto, os dois ladrões são gente ruim, malfeitores, condenados, e todos os dois, junto com a turma que estava lá inimiga de Jesus, blasfemou do Cristo, do Senhor Jesus. Não viram nada demais no condenado do meio, da cruz do meio. Pelo contrário, deles até escarneceram também. Mas entendemos pela palavra de Deus que Jesus tinha o hábito de deixar os marginais ouvirem também o Evangelho. Por isso vamos ver agora uma mudança de postura, que é muito enigmática, não percebe que é enigmático? Por que de uma hora para outra ele virou crente? De uma hora para outra ele virou crente? Foi parar na crucificação porque foi pego em flagrante. Foi capturado, roubando. Era malfeitor. De uma hora para outra ele deixa de ser blasfemo e passa a ser crente. Nunca pensou nisso não, irmão? Não causou uma certa curiosidade na sua mente, não? Porque eu reputo, e vou falar aqui agora, que ele fez uma das maiores declarações de que Jesus é rei em toda a Bíblia. A maior declaração explícita de reconhecimento da divindade e da realeza de Jesus está nas palavras desse ladrão. Quero destacar isso com muita ênfase. Vamos ler então o texto, sem mais delongas. Lucas 23, 39, vamos lá? Leiam comigo, já estamos terminando o sermão, vamos lá? Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele. Então, um deles não mudou a postura ofensiva contra Jesus. Um dos malfeitores, crucificados, continuava blasfemando, dizendo: não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, esse que não sei se é do lado direito ou esquerdo, continua falando mal, criticando, blasfemando de Jesus. Agora vai entrar uma mudança aí de paradigma. O texto de Mateus diz que os dois blasfemavam. O verso 40 vai mostrar a mudança. Vamos lá? Respondeu-lhe, porém, o outro, não sei de que lado, repreendeu o outro que estava blasfemando, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, condenação. Aí ele vai dizer assim, olha só, 41, diga igreja: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele sabe que é ladrão, ele sabe que fez coisas que o levaram à condenação da morte, ele sabe que o outro também é ladrão e que também merece a condenação, mas ele vai falar agora do caráter do Cristo. Mas este nenhum mal fez. Como é que esse ladrão pensa? Como é que esse ladrão, que antes também blasfemava de Jesus, agora tem a clareza de entendimento de que Jesus não tinha feito mal algum? Eu e você somos julgadores do século 21. Nós olhamos para o passado, porque já aconteceu. Ele está vivendo a situação ali do lado de Jesus. Qual é a evidência que esse ladrão tinha de que Jesus não havia feito nada? Que ele não era culpado de estar ali naquela condenação. Alguma coisa ele ouviu. Ou ele ouviu pessoalmente, ou ouviu de terceiros. Ele está testemunhando o caráter de Jesus. Ele está dizendo: esse nunca fez mal a ninguém. Como é que ele agora sabe o currículo de Jesus?
Como é que ele agora atesta a idoneidade de Jesus? É possível, irmãos, que no começo, quando ele blasfemou também, tenha sido aturdido pela dor. Porque pessoas pirando na cruz estavam em agonia feroz, confusão mental. O próprio Jesus clamou: por que me desamparaste? É o ápice do desespero. E é possível que depois de um tempo, ele olhou para Jesus no centro e lembrou quem Jesus era. Se ele lembrou, e estou colocando se porque volto a afirmar, não tenho provas cabais. Se ele lembrou, ele sabia agora quem Jesus era, sabia o que ele tinha feito durante os 3 anos e meio do seu ministério, sabia talvez que ele era profeta, e digo mais, talvez ele tenha ouvido uma pregação sobre o reino vindouro dos próprios lábios de Jesus. Sabe por que eu posso inferir isso, irmãos? Porque agora esse homem vai declarar que crê que Jesus é rei e que ele voltará e assumirá um reino. Como é que esse camarada sabia disso? Se olhando para ele, nenhuma beleza víamos, nada que atraísse. Estrupiado e sangrando. De repente, eu não acredito que Deus deu revelação instantânea na mente do ladrão. Ninguém na Bíblia recebe revelação instantânea. A revelação é sempre mediante a pregação. É sempre mediante o pregar a palavra. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém teve fé instantânea do nada e creu que era Jesus. Não é assim. Tem que ouvir a pregação, a falar, alguém tem que ministrar. Vamos imaginar, só para dar contexto e eu terminar a palavra, que esse homem ladrão, judeu, sendo judeu, antes de se dedicar ao roubo, na sua infância, adolescência, ele frequentou a sinagoga e ouviu passagens proféticas da vinda do Messias. Ele tem ouvido pregações sobre Isaías, Ezequiel, Malaquias. Quantos estão acompanhando o raciocínio aqui com o pastor? Vou imaginar que por um período na vida dele, ele ouviu as profecias que o Messias viria. Ele ouviu os profetas que o reino vindouro vem. É provável? É provável. Se ele não ouviu direto de Jesus, ao menos ele tinha conhecimento religioso de que haveria de vir o reino de Jeová, de Yahvé, e que virá junto com o rei Messias. Essa informação estava no coração dele. Porque agora ele vai fazer a declaração que é a mais intrigante, reveladora e maravilhosa sobre o rei Jesus naquele momento. Vamos ler o resto? Onde nós paramos aí no verso 41. 41 diz: nenhum mal fez. Está atestando a idoneidade de Jesus. De repente ele sabe tudo de Jesus. E aí diz o texto assim no verso 42. E acrescentou. Leia em voz alta, por favor, igreja. Jesus, ele sabe o nome. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha a clareza da esperança desse ladrão. Jesus, olhando para você aqui do lado da cruz, eu estou vendo que você é o rei Messias. Eu estou crendo que você é aquilo que disse, rei dos reis, rei dos judeus. Eu estou crendo que você vai voltar e vai assumir o reino de Deus na terra. Queridos, a declaração deles é muito completa. Vou voltar para o humano. Humanamente falando, são 3 condenados que horas depois iam morrer todos 3. Humanamente falando, Jesus não fez nenhum milagre na cruz. Tem algum milagre registrado na cruz? Só palavras, milagre não.
Na crucificação não tem um milagre sequer. Olha a fé do ladrão. Nós vamos morrer, nós três, mas eu creio que tu és o Rei Messias. Eu creio que o Senhor vai vir e vai estabelecer o reino de Jeová, de Yahvé. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma. A declaração desse homem vai retinir até a volta de Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tem uma tradução que diz entrares, mas é tomar posse. Não é quando Jesus for para o céu, é quando ele voltar e assumir o reino na terra. Ninguém fala tão claramente sobre isso, nem mesmo os discípulos. E aquele homem que horas atrás estava blasfemando, de repente tem a maior clareza de visão de que o homem do lado dele é o Rei Messias, o Rei prometido a Israel. A fé desse homem é tão forte, a declaração dele é tão certeira e cheia de verdade, que Jesus promete a ele salvação quase que instantânea. E o texto conclui, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Estou te dando garantias de que tu estarás comigo. Amém, queridos de Deus? Olha que coisa interessante, irmão, esse preâmbulo todo. Como é que chegamos à conclusão que esse homem enxergou em Jesus o rei prometido das profecias? Como é que ele chegou à conclusão que esse homem condenado, que vai morrer, vai voltar a viver? Porque se o fim fosse na morte, não tem continuidade de história. Mas ele espera a volta de Jesus. Quando tu voltares, quando tu entrares para tomar posse, quando tu vieres para tomar posse, eu creio que o Senhor é o Rei, eu creio que você é o Filho de Deus, eu creio que virás ressuscitado, que vencerás a morte. Tem muita coisa implícita aqui, irmão, nessa declaração. Se fosse um homem comum, não tem a menor expectativa que você volte. Se quer que a tua vida continue no além, quanto mais que tu assumas um reino. Mas ele viu o Rei Jesus voltando pela fé. Não é uma das maiores declarações de convicção do Rei Messias, é uma das maiores da Bíblia. Nessas poucas palavras. O texto vou ler novamente. Lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Amém, povo santo? Todo mundo chegou aqui comigo? Possibilidade número 1. Ele ouvia na sua infância e juventude pregações sobre a vinda do Messias e do reino. Como um bom judeu, como todo judeu ia ao sábado aprender na sinagoga. E depois se desviou e foi para o mundo do crime, que o condenou até aquela condição. Possibilidade número 2. Mesmo que ele não tivesse conhecimento prévio das profecias, ele deve ter ouvido falar de Jesus. Porque ele agora tem certeza e chama Jesus pelo nome. E declara que ele será rei. Alguma coisa esse homem ouviu. Ou em loco, pessoalmente, nas várias reuniões abertas para todos os marginais. Amém? Vocês entenderam que tinha sempre marginal por perto ouvindo também? Ou nessas reuniões abertas, ou alguém lhe disse quem era Jesus, ele não viu pessoalmente. Mas a mensagem chegou no ouvido desse homem. E agora vem a iluminação. Ele é o Rei. Ele é o Salvador. Vou pedir a Ele que me salve. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé nessa hora em nome de Jesus, você já entendeu? Que me serve essa explicação toda? Quem se salvou foi Ele. Eu ainda estou correndo atrás da minha salvação. Que me serve essa explicação toda? Me serve para duas coisas. Primeiro, para eu jogar meus preconceitos no chão. Se queremos evangelizar, falar do reino, é para todas as criaturas. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Não é ide pregai o evangelho às pessoas que você escolher.
às pessoas que você acha que deva receber. Então vamos guardar esse primeiro conceito. Temos que dar oportunidade para todos. Ah, pastor, mas eu vou trazer aqui um drogado? Vai, ué. Para ouvir o evangelho naqueles dias. Ah, mas o cicrano, né? Vai falar fulano com cicrano misturado. Mas cicrano é homossexual. E daí? Ah, ele é condenado, estava preso, agora está aí solto. E daí? Ele não tem o direito de ouvir o evangelho? Se ele vai receber ou não, é graça do Senhor. Mas eu queria que esse primeiro conceito você guardasse. Não tenha filtro para falar para as pessoas ouvirem o evangelho do reino. Para convidar, para chamá-los para a luz. Não tenha preconceito. Todo mundo tem direito de se aproximar e conhecer Jesus. Amém? Segunda coisa que eu quero que você guarde dessa pregação. Deus dá graça e revelação às pessoas mais indignas. De blasfemador a um crente firme na fé de que Jesus é rei. De homem indigno a alguém que vai entrar no reino. Quem dera a todos nós pudéssemos ouvir em várias bocas a fé e a convicção de que Jesus é rei e vai reinar aqui na terra. Não é essa a nossa bandeira, não é isso que levantamos, não é isso que queremos ensinar para todos. Aproveita essa pregação dessa noite e se motiva a falar para muitas vidas que Jesus Cristo é o Rei. Minhas irmãs que vão para o retiro, declarem com todas as convicções que Jesus Cristo é o Rei, que Ele vai assumir o trono de Davi, seu pai, que Ele reinará sobre toda a terra, que toda tribo, língua e nação há de reverenciá-lo. Não tenham medo de dizer a verdade. Não tenham medo de dizer a verdade, não sejam tímidas. Fala a verdade, Ele vem e Ele vai reinar sobre essa terra. Fala com toda a convicção que você tiver no seu ser, como aquele ladrão tinha poucos minutos para declarar e declarou. A convicção dele no Rei Messias. Amém, queridos? Glórias a Deus. E é esse rei que não tem preconceito. É esse rei que resgata homens indignos, mulheres indignas, inclusive prostitutas, inclusive corruptos, inclusive ladrões. Ladrões também se convertem. Marginais se convertem. Amém, queridos? E se nós olharmos com muito, digamos assim, com muito critério para nós mesmos, alguns de nós não éramos muito diferentes. Talvez não tenha aqui muitos criminosos, né? Cometeram crimes. Eu acho que eram pessoas ruins, eram. Mas também tem uma galera aqui que já foi gente ruim. Já. Tem uns bebedores, uns blasfemadores. Não tem os blasfemadores aqui? Ex-blasfemadores? Ex-pagodeiros, macumbeiros, viciados em droga e viciados em tanta coisa. Tem um monte de ex aqui, um monte de porcaria, adúlteros. Não tem. E a graça não nos alcançou? Guarda no seu coração isso, em nome de Jesus. Não diga por aí que o pastor descobriu que ele frequentava a sinagoga, porque eu não posso provar isso, hein? Eu não posso provar isso. É uma sugestão. É uma sugestão. Amém, queridos? Mas nós fomos alcançados pela mesma graça. Então vamos agradecer ao Senhor por essa graça que nos alcançou. Pelo privilégio de sermos iluminados, né, e conhecemos quem é Jesus. E declaramos a todo fôlego nesse lugar, no começo da adoração, que Ele é o Rei, que Ele virá. Queridos, faça sempre isso com muita empolgação. Eu não estou querendo causar um efeito na igreja, não é isso. Mas ninguém pode dizer assim, vem Jesus, com boca mole. Ninguém pode declarar, eu creio que tu és rei.
e falar isso de maneira inconvicta, né? Sem convicção. Quando declarar que Jesus é rei, encha a sua boca. Somos as vozes que clamam no deserto. O mundo não crê. Nem a igreja na totalidade crê. Então, vozes que clamam no deserto, declare a plenos pulmões: Jesus é o rei de toda a terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, meu rei. Vem, rei de toda a terra. Vem, soberano dos reis da terra. Nós cremos, Senhor. Nós declaramos, Senhor. Declara sempre sem nenhuma vergonha. Nunca minimize o evangelho. Nunca minimize as declarações do rei. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você nessa noite a adorar o rei mais um pouquinho enquanto você recebe os elementos. Todos aqueles que já se declararam de Jesus têm direito ao pão e ao vinho. Se alguém aqui há no nosso meio que ainda não se declarou de Jesus, é simpático a Jesus, até gosta de Jesus, mas não se entregou a Jesus de corpo inteiro e de alma, você poderia bem fazê-lo nessa noite. É uma decisão pessoal. Você viu que Jesus não tem preconceito. Mas o Senhor respeita, né, o tempo de cada um. Você tem a oportunidade hoje de declarar: eu quero. Eu vou falar diante dos homens, do mundo inteiro, que eu creio que Jesus é rei. Eu quero. Se você quer, pode fazer essa declaração hoje. Se você quiser aqui agora. Basta você querer. Nós oramos por você e Jesus está vendo a sua declaração. Mas a todos quantos já são do Senhor, Paulo orientou antes de tomar o cálice e comer o pão, que nós examinássemos a nós mesmos